preste atenção. Existem muitas coisas de Deus para nós que nós não poderíamos dispensar. Como, por exemplo, graça. A graça de Deus é algo muito bom. O poder de Deus é algo muito bom. E todas as coisas de Deus para nós acessamos pela fé. Consegue compreender? O poder de Deus não é diferente. Ou seja, como é que eu acesso esse poder que me guarda, pastor? Crendo. Deixa eu te mostrar um texto. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, diga assim, a justificação é pela fé. Amém, irmãos? Como é que eu alcanço a justificação? Ou seja, olha para mim. Quando é que eu sou justo? Quando eu creio no quê? Que eu sou justo. Então olha para mim, olha que coisa maluca. O que é ser justo? É não ter cometido injustiça, fez tudo certinho. Quando é que eu sou justo? Eu não sou justo quando eu me comporto bem. Eu sou justo quando eu acredito que eu sou justo por aquilo que Cristo fez. Você consegue compreender que loucura? Sim ou não? Ou seja, preste atenção. Alguém que se comportou tudo errado pode ser justo. E de repente alguém que fez tudo certinho, não é. Diga assim, por quê? Porque a justiça de Deus é pela fé, não pelas obras. Então diga assim, a justificação é pela fé. Observe, mas não é só isso, olha lá. Pois tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, olha o texto. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Diga assim, entrada na graça. Como é que eu entro na graça? Diga assim, a fé é a porta. Agora o que é graça? É receber o que não mereço. Eu não fiz nada por merecer, mas mesmo assim Deus me dá. Como é que eu acesso a graça? Pela fé. Então olha para mim. Quando é que eu vou receber o que eu não mereço? Quando? Diga quando? Quando eu crer que vou receber o que não mereço. Então olha para mim, preste atenção. Suponhamos que você viveu aquela semana ruim. Amém, irmãos? Diga assim, semana ruim. Todo mundo tem. Brigou com a esposa, chutou o cachorro, brigou na empresa, deu uma desviada no meio da semana, ficou a semana toda ouvindo sertanejo. Sabe? Aí aquela semana ruim. Semana péssima, aí tá lá, aí chega, aí você vem pro culto domingo, assim, que semana porqueira. Você merece alguma coisa? Eu merecia uma cintada, né? Tá, mas aí tem a graça. O que é a graça? Diga o quê? Você vai receber o que você não... Mas quando é que eu vou receber o que eu não mereço? Quando eu creio. Então eu venho e penso assim, presta atenção. Sei que eu não mereço, sei que eu fiz tudo errado, sei que eu decepcionei Deus e as pessoas que estão à minha volta, sei que realmente essa semana eu fui um porqueira, mas Deus, com o seu amor, vai me dar aquilo que eu não mereço. Aí, nessa hora, se coloca uma porta diante de você, diga, qual porta? Porta da graça. Aí, pela fé, você entra na graça. Quantos estão aí? Pastor, mas eu não acho justo. Pois é, porque o seu nível de justiça é maior do que o de Deus. Entende? Você é mais justo que Deus. Deus é injusto, resolveu abençoar esses porqueira tudo que não merece, mas você não. Com você é tudo certinho. Deixa eu dizer para você, irmão, quer um conselho? Se entrega a essa graça ao invés de ficar lutando contra ela. Experimenta essa graça ao invés de ficar refutando, porque é isso que a Bíblia diz. Aquele que merecia, se fez não merecedor para abençoar um monte de porqueira como nós,
que não merecíamos nada e agora estamos recebendo de graça. Pela fé. Quantos estão aí? Então, nós cremos, nós somos a turma da fé, irmãos. Quantos estão aí? Somos a turma da fé, nós somos a turma que crê, que acredita. E agora olha para mim, você deveria fiscalizar a tua fé. Porque a fé, ela funciona tanto para o positivo, quanto para o negativo. Se eu creio que eu vou receber de Deus coisas boas que eu não mereço, eu vou receber de Deus coisas boas que eu não mereço. Mas se eu creio também que eu vou receber de Deus castigo o tempo todo, não vou receber outra coisa, eu vou receber castigo. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê, seja o bom ou seja o mal. Presta atenção, olha para mim, isso vai mudar a sua vida, acredita no que eu estou te dizendo, isso vai mudar a sua vida. Duas pessoas recebem o mesmo salário, uma olha para o salário e diz assim, eu creio que vai dar para pagar todas as contas, vai sobrar dinheiro, ainda vou fazer um churrasco no final de semana. O outro pega e diz assim, miséria, vai dar para nada. O mesmo salário vai ter dois efeitos. Diga assim, por quê? Porque tudo é possível ao que? Cada um vai viver aquilo que crê. Por isso que eu digo que nós temos que fiscalizar a nossa fé. Porque às vezes nós temos muita facilidade para crer naquilo que não presta. Para crer naquilo que é ruim, para crer naquilo que é errado. Os irmãos conseguem compreender? E muita pouca facilidade para crer naquilo que realmente pode transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estávamos, final do ano, nós viramos o ano, e eu comecei a falar para os irmãos que esse seria o melhor ano de nossas vidas. Acredite, irmão, tem pandemia, tem não sei o quê, mas tem gente vivendo o melhor ano da vida. Eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. E não estou falando isso por demagogia, estou falando porque de fato eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Muitas limitações, muitas restrições, por outro lado, Deus alargou muita coisa em minha vida que eu nem esperava que ia acontecer. Consegue compreender? Então, tudo depende do quê? Depende do que você acredita, do que você crê. É pela fé. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala, irmão, está crendo no quê? O que você crê? Fala para mim, fala para ele, o que você crê? É porque às vezes é até ruim você andar com o irmão do lado, porque ele crê só desgraça. E às vezes a desgraça alcança você também. Ele fala assim, vai morrer eu e quem está do meu lado junto. Está amarrado em nome de Jesus. Me livra dessa crença. Consegue comprar? Não, acho que eu estou com corona e eu vou para a igreja, todo mundo vai pegar corona. Está amarrado, irmão. Estou fora dessa fé sua aí. Em nome de Jesus. Amém? Continuando, verso 5, vamos lá, olha lá. Voltamos para Pedro, né? Que mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Diga assim, eu estou guardado pela fé, no poder de Deus, para a salvação, que já vai se revelar. Para entendermos isso aqui, nós precisamos entender mais uma vez, e não é problema repetir os assuntos, sobre os 3 tempos da salvação de Deus para nós. Nós fomos salvos no passado, nós somos salvos no presente e nós seremos salvos no futuro. Pastor, por que isso? Porque nós somos seres tripartidos, ou seja, a nossa constituição é espírito, alma e corpo. Amém? Quando nós falamos de salvação no passado, nós estamos falando da salvação no espírito, que é o nascer de novo, naquele momento que você creu em Jesus. Quando você creu em Jesus e confessou Ele como seu Senhor, você foi salvo. Mas salvo onde, pastor? Salvo no espírito. Os irmãos estão aí? O que isso significa? Que você não vai mais para o inferno. Em hipótese alguma. Por quê?
Porque naquele momento, o Espírito de Deus veio para dentro de você e se transformou no selo da tua salvação, no penhor da tua salvação. Ou seja, isso significa que você não vai para o inferno mais em hipótese alguma. Amém? Só que você também é alma. E o que é a alma? E como se dá a salvação da alma? A salvação da alma, diferente da salvação do espírito, ela não é instantânea. A salvação da alma, ela é gradativa. Ou seja, dia após dia, Deus vai salvando a sua alma. Pastor, e o que é Deus salvar a minha alma? Eu vou resumir numa frase para você entender. Deus salvar a tua alma é Deus fazer com que você troque a sua vontade pela dele. A alma salva. Consegue compreender? Ou seja, você vivia e fazia tudo que você queria, sim ou não? Aí de repente Deus começa a colocar em você a palavra dele. E a vontade sua vai ficando de lado, e você começa a fazer a vontade de Deus. Quando esse processo de transição de vontade estiver concluído, então a sua alma está salva. Por quê? Porque você negou a si mesmo, você negou o seu eu, para poder fazer a vontade de Deus. Então a alma é salva. Pastor, quanto tempo dura esse processo de salvação? Depende de quanto cabeça dura você é. Consegue compreender? Tem gente que leva a vida inteira e não dá conta. Tá, pastor, e se terminar a vida e eu não der conta? E eu não conseguir deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus? Aí tem a prorrogação. Se na partida inteira não deu certo, tem a prorrogação. O que é a prorrogação? Mais 1000 anos. Que é o milênio, onde os crentes que não abriram mão de suas vontades para fazerem a vontade de Deus, eles vão passar por um processo de disciplina, chamado reino milenar. Os irmãos estão aí? Aqui entra as parábolas de Jesus, por exemplo, as parábolas dos talentos, né? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Que recebeu 5, multiplicou outros 5 e ele foi para a alegria do Senhor. O que recebeu 2, multiplicou 2, foi para a alegria do Senhor. O que recebeu 1, enterrou. Então Deus diz, pega esse servo mau e negligente e coloca ele no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O que é isso? É o inferno? Não, não é o inferno, porque ele não pode mais ir para o inferno, ele é salvo. É a disciplina. Então Deus tem mais 1000 anos para trabalhar em você. Detalhe, agora sem pecado, porque antes disso Deus já vai arrancar do seu corpo o pecado, que é a próxima salvação. Então falamos da salvação do espírito e da alma. Qual que é o último estágio da salvação? O corpo. Esse corpo nosso carnal, carne e sangue, ele vai ser transformado num corpo igual ao que Jesus tem, que é um corpo de glória. E isso quando Jesus voltar. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. E aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, Deus vai transformar o nosso corpo, e aí entra a parte da herança que a gente vai receber, que não se corrompe. Por quê? Porque a gente vai ter um corpo glorificado. Então preste atenção, salvação do espírito passado, salvação da alma presente está acontecendo agora, nesse exato momento, porque a palavra de Deus tem poder para salvar nossas almas, é o que diz Tiago 1,24. Salvação no futuro, o corpo que será glorificado, esse corpo carnal vai ser transformado num corpo de glória. Então preste atenção, o texto diz, vamos lá, verso 5, os irmãos estão aí? Que mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Olha para mim, você está no mercado, tem lá 100 pessoas, tem um crente lá no meio, que é salvo. Você consegue identificar quem é o crente? Sim ou não? Diga assim, não, diga por quê? Porque ele é salvo, mas essa salvação não se revelou ainda. Consegue compreender? Mas vai chegar um tempo na terra em que a gente vai saber quem é salvo e quem não é, no milênio. Diga assim, por quê? Porque os salvos, além de terem o corpo imortalizado,
também terão o corpo glorificado. E nessa época, haverá pessoas na terra, que não são salvas, que são as nações. Observe, mas nessa época a salvação vai se revelar. Quantos estão aí? Preste atenção. Revelar é mostrar. Salvação que está prestes a se revelar, a se mostrar. Porque olha para mim, irmãos, nós não temos maquininha para saber quem é salvo e quem não é salvo. Eu até acredito, e já fica aí como um alerta para você, que há pessoas que fazem parte da igreja e que ainda não são salvas. Pastor, por que você acredita nisso? Por causa do comportamento. E quando eu falo comportamento, eu não falo do pecado. Eu falo comportamento é a falta de fome e sede de Deus. Tem gente que é extremamente natural, sabe? Tudo que vai fazer para Deus é forçado. Então se vai ler uma Bíblia é forçado, se vem no culto é forçado, não consegue ouvir uma palavra inteira de 40 minutos, que já fica olhando para o relógio. Tudo é forçado. Por quê? Porque não... Presta atenção, irmãos. Se dentro de você está o Espírito de Deus, é óbvio que você vai ter interesse pelas coisas de Deus. Então esse desinteresse generalizado, por que eu digo generalizado? Porque todos nós passamos por fases de desinteresse, amém? Uma coisa é você viver uma fase ruim de desinteresse, outra coisa é você nunca ter interesse. Do meu ponto de vista, são pessoas que talvez não tenham nascido de novo. Pastor, você pode definir? É óbvio que não, nós não temos maquininha para saber quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Agora olha para mim, irmão. Se nós nascemos de novo, então vai despertar dentro de você algum desejo por algo de Deus. Você pode até não ser a melhor pessoa em comportamento, mas você vai querer ouvir a palavra, você vai querer louvar, você vai sentir vontade em algum momento para buscar a Deus. Consegue compreender? Hoje nós não conseguimos perceber quem é salvo, quem não é salvo. Vai chegar um tempo que essa salvação vai se revelar. E Deus está nos guardando para isso, diga, guardando no seu poder, pela fé. Quantos estão aí? Olha para mim, o que significa isso, pastor? Tem muita gente que vai parar no meio do caminho, irmãos. Acredite em mim, a gente não quer, né? Nossa vontade era só que as pessoas viessem, se convertessem e servissem ao Senhor, mas não é assim que funciona. Uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos pastoreando igreja, e nesses 22 anos de igreja, é que muita gente vai ficar pelo caminho. Sabe, é como o povo de Israel no deserto, andando no deserto, e de quando em quando ficava uma turma para trás. Tinha que fazer, morria, caía nas mãos dos inimigos, murmurava e Deus matava uma turma, fornicava e Deus matava outra turma. Da mesma forma é a igreja, sabe? Pastor, e quem é que vai chegar até o fim, até o momento da salvação se manifestar? Aqueles que estiverem guardados pelo poder de Deus. Tá, e o que eu faço para estar guardado pelo poder de Deus? Crer. Amém, irmãos? Eu creio. Eu vou terminar a minha carreira. Vou guardar a minha fé. Vou combater todo o bom combate. Eu creio, irmãos. Sabe, olha para mim. Eu não fico dentro da igreja fazendo plano de sair. Eu não fico fazendo plano de deixar, de abandonar ministério. Não fico fazendo essas coisas. Ah, pastor, mas porque você vive bem? Não, irmãos. Assim, tem fases, e tem dias, e tem semanas, que a única coisa que eu consigo fazer é não ver a hora da minha esposa sair de casa, para mim ficar sozinho, para me deitar no chão e chorar. Gemer. Sabe, porque dói. Só que eu não faço plano de parar. Não é nisso que eu creio. Tem gente que está aqui já pensando em desistir. Fazendo plano, é nisso que você crê, é isso que você vai viver. Quantos estão aí? Eu quero falar sobre isso domingo que vem. Eu até poderia falar agora, mas eu não vou falar, porque eu quero pregar só sobre isso domingo que vem. Quando Pedro ele fala aqui, que nós nos alegramos na salvação, no verso 6, ainda que importa, diga importa.
Diga assim, importante. Ainda que seja importante, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias provações, tentações. É necessário passar por provação. Olha aqui, irmãos. Conversão, para quem realmente converteu e quer servir a Deus, é o mesmo processo da azeitona. Você foi colocado numa prensa. Consegue compreender? E Deus vai começar a apertar. E quanto mais aperta, mais sai óleo. Esse óleo é o óleo da unção. Pastor, olha para mim. Não é à toa que o Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus na Bíblia é tipificado pelo óleo. O óleo da unção. Só que, pastor, eu quero ter unção de Deus. Só que como é que tira o óleo da azeitona? Esmagando ela, irmão. Consegue compreender? Aí você quer ter unção. Só que para verter óleo, irmão, tem que dar uma apertada. Aí aperta, você, ai, vou parar. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, deixa Deus apertar. Diga assim, quanto mais ele apertar, mais óleo sai. Amém, irmãos? Acredite em mim, olha para mim. Eu sou testemunha viva disso, irmão. Quanto mais aperta, mais óleo, mais unção sai. E nós precisamos estar dispostos. Por que Jesus foi orar na véspera de sua morte no jardim do Getsemane? O que significa Getsemane? Prensa da oliveira. E ali ele suou sangue. Por quê? Porque, irmão, a obra que ele precisava fazer necessitava de muita unção. Então Deus precisou prensar. Foi uma das melhores experiências que eu tive em Israel, e eu coloquei nessa caravana que a gente vai fazer agora, quero até convidar os irmãos para a caravana, agora não, né? Ano que vem, novembro do ano que vem. A gente vai num kibbutz. Kibbutz são pequenas comunidades em Israel que vivem independentes, ou seja, eles plantam, comem e vivem ali em comunidade. Tem um kibbutz muito famoso lá, e que eu mais gosto, que eles recebem estudantes brasileiros, e eles dão aula também da cultura de Israel. Na verdade, eles recebem estudantes do Brasil, do mundo inteiro. E nesse kibbutz ainda tem uma prensa de oliva funcionando. E eles explicam como é que funciona a prensa, porque são 3 prensas da oliveira. Então, como se fosse um grande moinho, e uma pedra muito grande, coloca as azeitonas ali dentro, e alguém ou um animal vai rodando aquela pedra em cima, e ela vai prensar. Aquela primeira prensa ali é uma prensa boa, mas não sai o melhor óleo. Aí quando termina essa primeira prensa, fica toda esbagaçada a azeitona. Aí a segunda prensa já melhora, irmão. Mas na terceira prensa, que é quando fica só as sementes estouradas, essa é que dá o óleo bom. Está entendendo? Quero ter unção, pastor. Se prepara. Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus na Bíblia, que fez algo relevante para Deus, sem passar por severas provações. Procura. De Gênesis a Apocalipse. Procura um homem, uma mulher de Deus, que teve o seu nome marcado na história da palavra de Deus, que não passou por momentos desafiadores. Você não vai encontrar, porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz, é assim que Deus nos molda, é assim que Deus transforma o nosso caráter. Consegue compreender? É dessa forma. O interessante é que nessas prensas, como é uma pedra chata, às vezes é como que se fosse não sei como explicar, depois você procura lá a prensa. E às vezes, como tem bastante azeitona ali, e a pessoa vai rodar, o animal vai rodar aquela prensa, tem azeitona que, pula fora. Consegue compreender?
Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, tem azeitona? Ó, aqui, ó. Faz assim com o dedinho para ele. Pula fora. Quantos estão aí? Fala para o seu irmão: está com cara de azeitona. Agora, se é a azeitona que fica ou se é a azeitona que... Quero parar. Não, irmão. Não faça esse plano. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Irmão, assim, ó. É para frente, irmão. Entendeu? Para frente. Não é que é fácil, mas é para frente. Não faça esses planos. Não deixe o diabo começar a colocar na sua cabeça esses planos malignos. É para frente que a gente anda. Ah, mas está doendo. Vai com dor. Vou chorar. Vai chorando. Grita, chora, geme. Sabe, eu penso que chega uma fase que o diabo vai meio que desistindo do ser. Porque ele fala assim, não dá. Quanto mais aperta, mais sai azeite. Vou parar de apertar. Não chegou essa fase para mim ainda não. Mas eu penso que é assim que funciona. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão e fala: Deus não te chamou para desistir. Use uma palavra forte para ver se ele acorda. Fala assim, ó, não seja covarde. Diga assim, porque os covardes não herdarão o reino de Deus.